Eu assisti mais um filme da Netflix. O nome é Pavana. Eu achava que era uma comédia romântica, tava assim, querendo assistir algo mais leve e tal. Mas quando o filme acabou, eu percebi que eu fiquei parada, olhando assim pra tela, pensando o que foi que eu acabei de assistir. Então eu precisava vir comentar aqui com vocês. Fiz algumas reflexões que mexeu com os meus sentimentos. O filme já engana a gente, que parece que vai ser um filme de comédia. A mãe e o pai do protagonista, como que eles se conheceram. A mãe tava num restaurante trabalhando, dá pra ver que ela é mais humilde, assim, né? E o pai chega, todo bonitão, todo charmosão, e ela tava esperando por ele. Parece que eles já se paqueravam ali. O que eu achei engraçado foi isso, que um não fala com o outro, mas ela já vai ele já come, ela dá uma maçãzinha pra ele, percebe que tem uma troca ali de olhares, os gestos. Na hora que ele vai embora, ela meio que se assusta, fala, ele já foi. Parece, né? Eu que tô fazendo essa análise assim. Ele esquece a maçãzinha que ela deu de presente pra ele, então ele volta e já fala pra ela assim, eu não gosto de você. Aí eu já fiquei, nossa, como assim, do nada? Mas aí ele faz toda aquela pausa dramática e fala pra ela, eu te amo. E ela fala pra ele, então vamos nos casar. E corta pros dois casados, né? No futuro, dá pra ver que ele tá todo bonitão, arrumado, se arrumando. E a gente percebe que ele tá se arrumando pra ir embora de casa. Então, mostra ela meio desarrumada, triste, sentada no canto, meio assim. Então, ele abandona o filho. E a gente percebe que aquele amor de início que parecia tão intenso, na verdade, ele acaba. Ele vira uma ausência, ele vira uma tristeza e um trauma. E o filho deles cresce vendo isso, cresce vendo a mãe triste. E uma frase que ele fala me marcou bastante. Ele pede pra mãe dele não viver triste, não viver só por ele. Ele quer que a mãe dele seja feliz. Aquela frase já mexeu muito comigo e me fez pensar mais uma vez, sempre quando eu assisto algo assim, e eu conecto sempre com a minha vida. Eu sou uma mãe que moro sozinha com meu filho, uma mãe solteira, separada. Passei por isso. Então, daquele momento que tava ali cômico, romântico, engraçado, já foi pra uma coisa triste, que eu já fiquei assim, nossa, o que aconteceu aqui? Já fiquei até meio sem palavras, tô até meio sem palavra aqui pra dizer. Mas ouvir o filho já grande falando isso pra mãe me fez pensar que hoje o meu filho é pequeno, mas ele vai crescer e ele precisa ver que... Foi, filho. Sou um peixe. Falar assim com o filho, falar assim com a mãe, o quê? Filho, você não precisa ficar prestando atenção no que eu tô falando. Vai desenhar, vai. Eu preciso mostrar pro meu filho, mostrar não, eu preciso viver feliz para que meu filho perceba que a mãe dele é feliz e assim ele poder ser feliz também. Só nesses primeiros momentos já consegui fazer essa reflexão. Se parasse ali, o filme já me ensinou isso, né? Que fofinho. Ai, meu Deus, Juan. Então, e nós como mães, a gente tem essa responsabilidade, né? O pai às vezes vai embora e quem fica é a gente, né? A habilidade de não deixar que o nosso filho perceba e não seja afetado por esse trauma. Esse trauma é meu, eu não posso deixar que passe pro meu filho. Bom, pelo menos é dessa forma que eu penso, né? E é assim que eu tento viver. Já passei por muita coisa, muitos problemas, mas eu tento todos os dias me reerguer pra ser uma mãe melhor, pra ter uma vida melhor e meu filho não tenha esses traumas, né? E se tiver, que seja o menor possível. Não é mais romance, e sim pessoas tentando sobreviver ao... Então esse menino cresce, já dá pra ver que é um menino quieto, ele não consegue talvez se expressar muito, que quando a gente cresce com algum trauma a gente acaba interiorizando aquilo e não consegue, né, olhar a vida de outra forma. Mas apesar dele ser essa pessoa mais introspectiva, mais calada, mais quieta, ele faz amizade com um rapaz no trabalho dele que é completamente o oposto dele, que é alegre, que é divertido, carismático, fala com todo mundo. E os dois se conectam e viram amigos. É uma amizade muito legal, muito bonita, que eu admirei bastante e me fez refletir como os opostos se atraem também nas amizades.
amizades, né? E é muito legal isso, ver que um amigo sempre ajudando ele ali no que ele precisa e tal, por perceber que ele é uma pessoa mais calada. Por mais que ele seja calado, quieto na dele, ele não deixa que a pressão das pessoas em volta manipule o jeito como ele age. Ele não vai na onda de todo mundo. Ele é um rapaz super bonito, as meninas ficam de olho nele, mas nem por isso ele deixa que essa beleza, essa atenção que ele recebe das meninas e tal, suba pra cabeça dele. Eu acho que isso nem é importante pra ele. Talvez por ele já ter crescido com o pai virou um ator super famoso, bonitão, né, que casa com uma mulher bonita e ele finge que nunca foi casado, que nem teve filho. Então ele vê a vida do pai dele passando na TV e ele não faz parte disso. É uma vida de superficialidade. Escondeu que era casado, escondeu que tinha filho pra manter uma aparência. Então talvez esse menino, ele não queira ser igual ao pai dele, ele queira ser diferente. Então esses olhares que ele recebe, pra ele não importa. A pessoa que chama a atenção dele é justamente a menina que ninguém olha. É a menina que tá ali quietinha na dela, que ele vê que é uma menina que os outros zoa, que ri da cara dela. Mas aquela menina, pra ele, ela tem algo diferente que chamou a atenção dele e ele se interessa por ela. E aí eu já achei, ó, muito bonitinho. Ele se apaixonou por ela. Sabia, tá namorando, tá namorando. Bom, ele se apaixona então por aquela menina que é invisível pra todo mundo, mas ele enxerga ela. Eles vão se aproximando, ela sempre na defensiva, ela não acredita muito que aquilo tá acontecendo com ela. Mas um amigo tem um papel super importante ali pros dois, porque é o amigo que junta os dois. O amigo, quando percebe que ele tá se aproximando da menina, chega nele e fala assim: olha, se fosse pra você se apaixonar por ela e por pena, então nem se aproxime. Se agora você realmente gostar dela e se aproximar porque você gosta, aí sim. E ele fala: não, eu realmente gosto dela. Então, a partir daí, o amigo já começa a ajudar, né? Marca o encontro e consegue juntar os dois conversam e eles sempre estão ali juntos. E eu achei muito legal essa parte importante do amigo. Ali já tinha um cuidado tanto por ela quanto por ele. Eu achei isso muito, muito bonitinho, muito legal. E quanto mais um vai se aproximando do outro, por mais que ela pense que eles não vão dar certo ou que ela não deveria estar com ele sempre faz questão de mostrar pra ela o quanto ela é importante pra ele, o quanto ele gosta dela e o quanto a opinião dos outros não importa. Tanto que as pessoas, as meninas, né, principalmente, tenta menosprezar por ela ser diferente, né, das outras, não se arrumar tanto. E mesmo assim ele deixa bem claro pra elas mesmo que ele gosta dela por quem ela é, não por quem ela aparenta ser, porque ele sente que ela é de verdade. E esse relacionamento dos dois vai mudando essa menina de alguma forma. Por muito tempo, ela foi uma pessoa invisível, que ninguém via, que ninguém dava nada por ela. Ter alguém que olha pra você, te enxerga como você é, vê as suas qualidades que o mundo não vê, faz você querer melhorar, se sentir viva de novo. Então, eu percebi que até a postura dela foi mudando conforme ele vai conhecendo ela. Tanto que tem uma parte muito bonitinha que ele fala assim pra ela: você não precisa andar de cabeça baixa, você não deve nada pra ninguém. E aí é quando ela começa a perceber que ela também pode, né? Também pode se impor, também pode falar. Então é através dele, da confiança que ele vai passando pra ela, ela vai mudando por dentro, né? Então, às vezes, relacionamento é importante por isso. Um aprende com o outro, ilumina a vida do outro. Tem algo que ela fala também que mexeu bastante comigo, que é quando ela fala que já está acostumada com perdas, perder as coisas, de ter as coisas e as coisas serem tomadas dela. Ela decide não ter mais celular para se comunicar com ninguém, porque ela falava que ela só recebia notícias ruins pelo celular, então ela achou melhor não ter mais cobranças, mensagens de pessoas que não era muito agradável. Até mesmo um guarda-chuva, ela andava na chuva, porque toda vez que ela comprava um guarda-chuva, alguém pegava dela. E ela disse que desistiu de falar, até de se impor, sabe? Às vezes a gente desiste. Ela preferiu desistir do que brigar pelo que era dela. Não sendo uma coisa tão simples, imagina se fosse uma coisa maior, uma coisa grande.
ela prefere enfrentar tudo sozinha do que ter que lidar com as pessoas, sabe? Pesado. E uma coisa que conecta muito os dois é que ela gosta muito de música. E tem uma cena muito bonita. Eles estão ouvindo uma pessoa tocar no piano e ela sente a música de uma forma diferente. Ela fecha os olhos e vai tocando com as mãos. E ele admira isso dela, né? Que ele vê o que ninguém vê. Pra muita gente poderia ser, ai, que menina boba, mas pra ele não. E ele fala pra ela que ele também gosta muito de música, então ela compartilha com ele que todo dia ela ouve essa rádio, então ele passa a ouvir também. E ele gosta da música ao ponto, o maior sonho dele é querer dançar, ser dançarino. E ela fala que a música que ela mais gosta é essa Pavana, que é o nome do filme, que é aquela dança mais lenta, delicada, praticamente que é o que tem acontecido com eles dois, que o romance deles não é nada assim explosivo, aquele amor, né? Não, o que acontece com eles é tudo muito devagar, um vai ganhando a confiança do outro, um vai conquistando o outro, se encantando pelo outro. Então esse foi o jeito do amor deles ir crescendo. Lindo. Tinha alguns momentos lá no comecinho que quando ele era gentil com ela, o amigo tinha medo dessa gentileza ser apenas por pena e ela retribuía. E eu ficava pensando assim, esse menino não pode fazer mal pra essa menina. Mas o bom é que a gente vê que não, que ali era um amor de verdade. Aos pouquinhos ele consegue ir trilhando o caminho dele, buscando o sonho dele, que é ser um dançarino, vai estudar numa escola de dança. Eles se encontram para fazer uma despedida e um amigo dele fala, por acontecer essa mudança, a vida deles nunca mais vai ser a mesma, porque eles não vão ter mais esse contato que eles sempre têm, né, diário. E ele fala, não, mas não vai mudar, porque eu sempre vou ser o mesmo, eu sempre vou estar aqui, eu não vou abandonar vocês. Mas a gente sabe que a vida é assim, ela é feita de fases. Tem momentos que a gente vai estar mais junto de algumas pessoas, por fazer parte da nossa vida diária, por trabalhar junto, por estudar junto, estar na mesma fase de vida. E quando esse ciclo se encerra, a gente sabe que a convivência não é mais a mesma. A amizade pode ser a mesma, pode durar, mas a gente sabe que nunca mais vai ser igual. Eu já tive essas experiências também, né? De conviver, de amar muitas pessoas que trabalharam comigo em várias fases e épocas da minha vida. Continuo com a amizade com todas elas, mas a convivência não é mais a mesma e não tem como ser. Mas eles são jovens, né? Eles ainda estavam experimentando e vivendo a vida. E ele achava que ele não ia ser assim. Mas quando ele vai vivendo, ele vai fazendo outras amizades, ele vai tendo outros compromissos e o amigo fica. O amigo é mais velho, né, do que eles, continua trabalhando no mesmo lugar, ela também continua, mas como ele tá indo atrás do sonho dele em outro lugar, tendo outros compromissos, às vezes não é nem por mal, mas ele acabou se distanciando. E o amigo dele precisa muito dele naquele momento, mas ele não tá disponível. E o amigo vai atrás de um, de outro, e ninguém tá ali pra ele naquele momento. E acontece o pior, o amigo ele não quer mais viver, então ele tenta acabar com a própria vida. E eu fiquei assim, naquele momento, não, isso não pode acontecer, meu Deus. Mais uma vez, um filme que parecia estar indo tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, acontece uma tragédia. E aparece ele lá desmaiado. E eu pensei, pronto, morreu. E no outro dia tá todo mundo falando dele no trabalho. Os amigos dele vão até, né? Ele não morreu, mas ele tá internado, ele fica muito mal. E eles começam a perceber que aquele amigo que era o mais extrovertido, que era o mais comunicativo, o mais alegre, o que ajudava todo mundo, era o que mais tinha problema, era o que mais estava sofrendo e era o que mais precisava de ajuda naquele momento. E ninguém percebeu. E isso faz a gente pensar que muitas vezes a gente não quer dar trabalho para as pessoas. A gente quer dar o nosso melhor, o nosso máximo e a gente acaba esquecendo que a gente também precisa desse cuidado do outro. Mas se a gente não falar, as outras pessoas não vão perceber. Então, nossa, eu fiquei muito triste nesse momento. E eu sou assim, eu assisto as coisas, eu me envolvo com aquilo como se eu realmente conhecesse aquelas pessoas. Eu sofro.
E eu fiquei muito triste vendo aquilo. Ele ficou depressivo, ficou meio dopado mesmo, né? A pessoa, ela precisa de muito cuidado. E muitas vezes as pessoas gritam em silêncio e a gente não escuta. E é muito, muito triste, e é muito difícil. As coisas vão mudando, eles ficam mais distantes, o amigo já não tá mais presente. Isso acabou afastando os dois também. Por mais que eles se encontrassem vez ou outra, toda vez que ela tava perto dele, a gente percebia que ela pensava demais. Ela refletia demais. Chega um dia que ela decide se afastar dele e a gente descobre o porquê. Ela deixa uma carta dizendo que ela foi embora, não porque ela não amava ele, mas pelo contrário, ela amava ele demais. E às vezes amar demais dói também quando a gente não recebe isso da mesma forma. Ela fala assim, uma frase que lá no começo do filme, o pai dele falava, o amigo dele falava: o amor é uma ilusão. A gente pensa que a outra pessoa vai te amar tanto que ela não vai conseguir viver sem você, que ela não vai conseguir fazer as coisas sem você. E quando você percebe que essa pessoa, ela consegue fazer tudo isso sem você, percebe que o amor não é da forma que a gente imaginou. O amor, quando ele cria essa dependência, ele assusta, machuca. E depender de alguém para você existir chega a ser um pouco assustador. Então eu acredito que ela tenha sofrido dessa forma e tenha evitado isso. Uma vez já falaram isso pra mim, que talvez eu nunca tenha amado alguém na vida, mas não, eu já amei muito. Só que se esse amor me machuca ao ponto de eu sofrer, eu prefiro não estar mais perto dessa pessoa, porque o amor não é pra isso, né? O amor, ele é pra os dois viverem bem, felizes. Bom, mas enfim, por mais que ela tenha escrito aquela carta, ela amava ele. E ele não deixou de amar ela. Só as circunstâncias da vida que estavam diferentes. E talvez ele não tenha percebido isso, que ela precisava dele dessa forma. E quando ele percebe o amor dele por ela é desse jeito, porque ele começa a viver a vida dele sem ela, já começa a não fazer mais sentido. E ele percebe que ele precisa ir atrás dela. E ele vai. Ele descobre onde que ela foi morar e tal, e ele manda uma carta pra ela e os dois marcam de se encontrar. E dá tudo errado pra ele ir, mas ela tá lá esperando, que ela tinha esperança dele voltar um dia, né? E ele voltou. E os dois se encontram naquele dia, os dois conversam, os dois dançam juntos. No final, ele vai embora, mas ele volta na mesma hora e fala pra ela que não quer mais deixar ela, que ele ama, que a vida dele sem ela, enfim, ele se declara por ela, os dois se abraçam, mas ela tá morando em outra cidade e ele vai embora. E ele vai embora com um sorriso no rosto. Filme, né? Tem assim, que ele tá tão feliz que o rosto dele até se ilumina. E eles marcam de se ver mais uma vez. E ela vai até o encontro, mas ele não aparece. Aí a gente pensa, ele não foi, por que que ele não foi, né? Ele tava tão apaixonado. E a gente percebe e descobre que ele sofreu um acidente. E aquela luz que parecia que ele estava sendo iluminado pelo amor, pelo sentimento, na verdade era um farol de um caminhão que atropela, que bate no ônibus dele e ele sofre um acidente. Olha, esse filme foi assim, a gente fica feliz, a gente fica triste, fica feliz, fica triste. E quem narra esse final da história é um amigo dele, que escreveu um livro sobre os dois. Que o amor dos dois foi uma lição para ele de crescimento, de maturidade, consegue enxergar o amor, por mais que ele não esteja vivendo o amor, mas vê o amor deles, para ele era uma esperança que ele viu através desses amigos, que mesmo duas pessoas que estavam ali traumatizadas, quebradas pela vida, eles se encontram e eles conseguem ser a luz na vida um do outro. E ali a gente vê que o amor, sim, ele é bonito, ele pode ser emocionante, não precisa ser uma ilusão, a gente só precisa encontrar a pessoa certa. E o amigo deles enxergava
Tanto que virou o tema do livro dele. E ele conta o final dessa história. O amigo não quis colocar no livro um final triste. Ele queria um final feliz, ele queria um final emocionante, romântico. E a gente percebe que a realidade ela é muito mais dura e cruel do que a gente imagina. Não teve um final feliz. A história deles de verdade. Depois daquele dia, ele não voltou mais. Aquele foi o último dia dele. E eles nunca mais se encontraram. Nossa, fiquei até com vontade de chorar agora. Ela teve que descobrir tudo isso. Teve que passar pelo luto, né? Ela descobriu depois que ele tinha morrido. Ela descobriu que ela não foi abandonada. Que ele morreu amando ela. Né? Mas o amor que ele tinha por ela transformou a vida dela de certa forma. Ela não morreu junto com ele. Ele trouxe luz para a vida dela. Ela conseguiu um outro emprego. Ela é professora. Ela estava tocando piano para as crianças, que era algo que ela gostava de fazer. Tinha amigas que ela se divertia, ela sorria. E ela aprendeu, de certa forma, tudo isso com ele, com o amigo dele. Então, ela se abrir para o amor, mesmo ela insegura, achando que poderia ser um risco para ela, né? Porque todo mundo ria dela, todo mundo colocava ela para baixo. De repente, aquele rapaz olhou para ela diferente. Ela se abrir para o amor também fez a diferença na vida dela. Deixar que alguém cuidasse dela, que amasse ela de verdade, transformou a vida dela. Por mais que ela tenha sido muito amada, ela também amou de volta. Da mesma forma que ele foi luz na vida dela, ela também foi luz na vida dele. E o amor é essa troca, porque quando você ama sozinho, também é muito ruim, é muito triste. E eu fiquei pensando muito nisso, de será que eu já amei alguém dessa forma para a pessoa sentir, mesmo que depois que o amor acabou, por qualquer motivo, eu fui luz na vida dessa pessoa, ou essa pessoa foi luz na minha vida, sabe? Eu fiquei com esses pensamentos. O amor que por mais que ele acabe, ele pode deixar coisas bonitas na sua vida e na vida da outra pessoa. De certa forma, por mais que esse filme seja muito triste, ele também me deixou com a sensação de que dá pra se reerguer apesar de tudo, né? Que dá pra amar de novo, mesmo com medo. Mas eu acho que o ponto que mais me deixou fascinada por esse filme não foi nem o amor deles, mas o amor desse amigo pelos dois. Ele cuidou da vida de todo mundo. Ele amou os dois de uma forma tão pura, tão bonita, que ele não queria nada pra ele. Ele torceu pelo amor desses dois amigos. E ele lembrou desse amigo pro resto da vida. Tanto que no final ele até grita, né? Amigo! E no final, a história dos amigos dele, de amor dos amigos dele, salvou a vida dele também. Ele fez de tudo por esses dois, porque ele queria acreditar que o amor podia dar certo, mesmo que fosse em outro lugar, mesmo que não fosse na vida dele. Você ficar feliz pela felicidade do outro, talvez te traga uma esperança para sua vida, né? Então talvez foi isso que ele viu. Ele também realiza o sonho dele, ele escreve um livro que é um sucesso, ele vai, forma a banda que ele queria e a amiga dele tá lá para prestigiar. A gente percebe que mesmo o amigo dele tenha ido embora, ele também iluminou a vida, não só da namorada, mas do amigo também. Então, foi lindo. Lindo demais. Eu amei esse filme. Eu acho que é isso. Foram essas as reflexões que eu tive nesse filme. Não consegui ficar tão animada como eu achei que eu ficaria depois de assistir, porque eu achei até que seria algo fofinho apenas, fofinho e engraçadinho, e foi completamente o oposto. Mas foi uma experiência e tanto, eu gostei bastante. Então eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês. Se vocês assistiram, comenta aqui quais foram as percepções, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se foi dramático demais. Eu gostei. Então, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve aqui no canal também. A gente tá começando esse canal agora, então eu preciso muito da ajuda de vocês. E beijo!